comigo a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Eu gosto muito desse texto, e eu acredito que você também. João escreve de uma maneira maravilhosa, fazendo 7 citações de uma forma perfeita sobre o Senhor Jesus. Nós não vamos ler todos, vamos ler alguns versículos. João, capítulo 1, versículo de número 1. Todos acharam? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Podemos assentar. É uma coisa muito interessante quando você e eu falamos do Senhor Jesus. Até mesmo se você observar na Escritura, as abordagens do Senhor Jesus, elas às vezes são muito diferentes de uma pessoa para outra pessoa. Você percebe que Jesus abordava as pessoas para trazê-las ao Evangelho, e às vezes essa abordagem divergia de uma pessoa para outra pessoa. Dá para você ver isso? Você consegue identificar essa singularidade no trato do Senhor Jesus para cada pessoa de uma forma muito individual? Então você percebe que a aplicação do Evangelho, a abordagem de Jesus no evangelismo, nessa questão de intimidade, nessa questão de orientação e de ensinamento do caminho, às vezes divergia um pouco de uma pessoa para outra. Óbvio que o destino era o mesmo, a salvação daquela pessoa, a eternidade daquela pessoa. Mas as abordagens, às vezes, diferenciavam uma das outras. E aí eu quero chegar num ponto, inicialmente, como às vezes nós temos uma visão diferente do Senhor Jesus. Você já parou para prestar atenção? Todos nós olhamos para Jesus, sabemos que Ele é o nosso Salvador, sabemos que Ele é o Messias, o nosso Redentor, sabemos tudo sobre o Senhor Jesus dentro dessa concepção humana que podemos compreender. Mas você já reparou que todos nós temos óticas singulares, particulares e diferenciadas de Jesus? Por exemplo, para algumas pessoas, Jesus é paz, alegria, tranquilidade, segurança, mas quando fala Jesus é amor, os olhos dele brilham. Para outros, Jesus é amor, é graça, é paz, é segurança, mas quando fala que Jesus é juiz, no caso de Daniel, os olhos dele brilham. Por quê? Porque todos nós tivemos também uma abordagem diferenciada por ele. Então, a questão é o seguinte, vamos analisar o seguinte. Eu e você temos conhecimento do Senhor Jesus. Temos o conhecimento, alguns curto, outros médio e outros grande, necessário. Nenhum de nós temos um conhecimento enorme e grande sobre o Senhor Jesus. Alguns têm um conhecimento pequeno, outros têm um conhecimento médio, outros têm um conhecimento necessário sobre o Senhor Jesus. Nenhum de nós temos um conhecimento assim, né? Não. Agora a questão é o seguinte, o que nós conhecemos do Senhor Jesus é aquilo que Ele permite revelar-se. Existem coisas em Deus, até hoje o pastor na escola dominical, eu até ri sozinha, sentada, porque ele fez uma iniciação da pregação que ia ser hoje à noite. Uma coisa muito interessante em Deus, que existem inúmeras coisas em Deus que Ele não quer revelar para nós. Existem atribuições de Deus gigantescas, maravilhosas, poderosas, que nós não conhecemos,
não vamos conhecer enquanto estivermos neste corpo. Mas algumas, sim, nós podemos alcançar. Agora, a grande pergunta é, as revelações do Senhor Jesus que podemos alcançar, a grande pergunta é, por que não alcançamos? Eu quero falar sobre a luz revelada. Existe uma luz no Senhor Jesus, que é uma luz que não é revelada, e existe uma luz no Senhor Jesus que é revelada, e essa luz é para nós. Eu quero falar de 3 pessoas que tiveram experiências com o Senhor Jesus, uma luz, apenas uma amostra muito pequena dessa luz, e teve essa luz revelada, e eles não suportaram enxergar a luz, que foi uma amostra muito pequena. Eu quero falar sobre Pedro em Mateus 17, Mateus capítulo 17, versículo de número 1. Mateus capítulo 17, versículo 1. Quero falar da primeira pessoa, Pedro. Mateus capítulo 17, versículo 1. Quero falar de uma luz que Pedro viu em Jesus, que o deixou tão atônito, graças a Deus que ele não deu nenhum fora, assim, tipo, tenha dó de ti, tenha compaixão de ti, tá? Mas ele ficou tão atônito que Marcos 9, Marcos escreve assim, Pedro ficou tão atônito que ele não sabia o que ele falava. Então, essa luz que eu quero falar agora, que Pedro teve uma amostra, uma pequena amostra, ele teve essa luz e ele ficou tão transladado, que ele falou assim, Senhor, se o Senhor quiser, eu faço, não tem problema. Nem precisa ser para mim, nem para Tiago, nem para João. Pode ser só para vocês 3. Jesus sobe no monte, com Pedro, Tiago e João. A Bíblia diz assim, que todas as coisas tinham que ser por 2 ou 3 testemunhas. Eles estavam ali, não era só porque eles eram amigos do Senhor Jesus, mas a necessidade das 3 testemunhas. E Jesus sobe no monte e transfigura-se diante deles. Mas o porquê Jesus não fez isso para os fariseus, para os saduceus, para os judeus olharem e dizer, olha, esse é o Messias. Ah, agora sim. Por que Jesus não fez isso? Você já parou para prestar atenção que quando Jesus estava na terra, ele não fez questão do ministério dele ser embasado no poder dele? Você já reparou isso ou não? Essa igreja caçadora de poder de Jesus é uma igreja farisaísta. Quando Jesus curava, quando Jesus operava os milagres, ele dizia para algumas pessoas, não diga a ninguém, não fale para ninguém. Não fale, não comente. Por quê? Porque o ministério do Senhor Jesus tinha que ser embasado no amor do Pai, na paixão dele e não no poder dele. Se fosse para o ministério dele ser embasado no poder, ele viria em toda a sua majestade e glória, e todo o universo se prostraria. Quando Satanás disse assim, ó, se você é filho de Deus, mande que transforme. Se você é filho de Deus, se jogue. Ele fez isso. Ele ministrou o poder dele e falou, vou dar uma amostra grátis aqui para Satanás e para quem tiver olho. Não. Por quê? Porque Jesus jamais veio no seu ministério para formar um povo, uma igreja, que tivesse interessado no poder sobrenatural dele, mas no amor do Pai, o amor redentor, mas na paixão redentora dele. É óbvio isso, não preciso eu falar para você, está escrito. Está escrito. E então, quando ele foi receber essa transfiguração, ele foi muito alto, muito longe, longe dos olhos de todos. Só os 3 estavam vendo. Pedro, Tiago e João. Está escrito em Mateus 17. Agora, o que eu quero que você entenda é aquilo que Pedro viu e abriu a boca para falar, era uma amostra grátis daquilo que estava com ele todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Mas em forma de multiplicação de peixe, mas em forma de repreensão, mas em forma de vem, eu te faço pescador de homens,
mas em forma de todos os dias. Todos os dias. Só que a hora que ele olha e vê Jesus transfigurado, ele fica horrorizado. Ele fala, meu Deus, isso aqui é muito bom. Ele fica aterrorizado, ele fala, meu Deus, o que é isso aqui? Eu quero ficar aqui em cima, eu quero ficar aqui com eles, eu quero continuar vendo isso. Ainda mais o que? Elias e Moisés, pelo amor de Deus, era o que o judeu mais amava, as pessoas que o judeu mais ama, Moisés, Lei e Elias. Meu Deus, eu quero ficar aqui. Mas espera aí. Aquele Jesus transfigurado estava com eles todos os dias, mas não brilhava tanto. Não como uma luz que eles estavam contemplando. Mas o rosto dele não ficava igual ao sol. As vestes dele não ficavam tão brilhantes. Eram comuns. Agora, a questão que eu inicio aqui falando com você, será que nós temos visto a luz de Cristo? Através do amor, do cuidado, do zelo, da paixão, do carinho, da convivência, do dia a dia? Ou será que nós somos uma igreja que fica caçando uma luz sobrenatural, o sobrenatural existe, mas isso não pode, nunca deve ser a base da nossa comunhão, do nosso cristianismo. A base do meu e do seu cristianismo foi aquilo que Cristo trouxe, o amor do Pai por vocês, a minha paixão, entregando a minha vida por vocês. Por isso que Jesus ocultava o seu poder, por isso que Jesus não revelou o seu poder, por isso que Jesus foi humilhado. Ele nasceu humilhado. Jesus nasceu numa humilhação, não tinha lugar para ele no hotel, foi lá naquela manjedoura no meio dos animais. Jesus nunca quis para si a honra, ele nunca quis para si a glória, nunca quis. Por quê? Porque o ministério dele era com um objetivo. Eu preciso mostrar ao ser humano o amor de Deus, o amor de Deus, o amor redentor de Deus. Essa era a urgência, era a situação imediata. Diga amém, eu estou entendendo. Jesus chama os três, e a Bíblia diz assim, em Mateus 17, versículo 2. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. Eles olharam e disseram assim, meu Deus, o que é isso? E as suas vestes se tornaram brancas como a luz, estava todo iluminado. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro respondendo disse a Jesus, Senhor, bom é estar. A coisa aqui está muito boa, Senhor. Está maravilhosa, ele diz. Se queres, ou seja, eu não estou fazendo nada que o Senhor não quer, não estou dando ideias, estou só perguntando, vai que... Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, um para Elias. Não, para mim, Tiago, João, a gente fica fora. A gente só quer ficar aqui, Em Marcos 9:6, Marcos escreve assim, porque Pedro não sabia o que estava falando. Aquilo era algo tão sobrenatural. Tão sobrenatural, tão sobrenatural. Aquela luz era tão sobrenatural que Pedro não sabia o que estava falando. Aquilo não podia ser duradouro. Aquilo era temporal. Era por um pequeno período de tempo. Era alguns minutos que aquilo estava acontecendo. Não podia fazer tabernáculo. Aquela luz, aquele sol, deixou Pedro tão eufórico, tão alucinado, que falou em construir uma morada para eles ficarem ali e não saírem dali. Quero que você vá comigo em João 3. Essa foi a luz que Pedro viu. Agora eu quero falar da luz que um homem viu, chamado Nicodemos. Essa é a luz que eu não posso desprezar. Eu e você nunca vamos contemplar a luz que Pedro, Tiago e João viu naquele monte. Mas a luz que Nicodemos viu, eu e você podemos vê-la todos os dias. A luz revelada é o que me interessa. A luz revelada me completa. A luz revelada é que salva.
A luz, a iluminação da transfiguração, não impediu Pedro de negar Jesus. Mas a luz que Nicodemos recebeu, fez dele um discípulo. A luz revelada é aquela que eu preciso. A luz revelada é aquela que você precisa. A luz revelada é aquela que faz com que nós entendamos que o Senhor Jesus é único. Nicodemos procura Jesus de noite porque era um fariseu e era um chefe. E ele queria saber, e queria saber, e queria saber. E Jesus trava um diálogo com ele muito profundo, que alguns discípulos hoje não conseguem entender. Jesus diz, você precisa nascer de novo, você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa. E Nicodemos era um doutor da lei, e Nicodemos era alguém religioso, e Nicodemos tinha tudo aquilo que o judeu queria ter, mas Nicodemos sabia que faltava uma luz dentro dele. Havia uma parte de Nicodemos que estava em trevas, que a letra da lei não sanava, que tudo aquilo que ele praticava não iluminava, e havia uma parte dele que estava em trevas. Quem sabe você está aqui nesta noite, e você é um cristão, e você é alguém que vem à igreja, e você é alguém que tem alguns princípios, mas você percebe que existe algo em você que ainda está em trevas. Existem partes da sua alma que a luz ainda não brilhou, e que existe uma incomodação íntima dentro de você, onde você está procurando, onde você está buscando, e você faz, e você vive, e você vai e vem, e aquilo não muda, e as trevas é aquela parte de você que ainda não conseguiu encontrar solução, não conseguiu encontrar respostas. Nicodemos tinha perguntas. A religião não lhe deu respostas. A religião não te dá respostas. A igreja não te dá respostas. Jesus te responde. Jesus te responde. É inadmissível cristãos que começam a tirar os olhos do Senhor Jesus, e começam a olhar para a religião, e começam a olhar para si mesmo, e querer eles mesmos resolverem as suas próprias questões. Jesus ainda é o seu Salvador. Jesus ainda é aquele que soluciona os seus problemas. Jesus ainda é aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Vou dizer de novo, a luz da transfiguração não impediu Pedro de negar Jesus. Mas a luz da palavra revelada impediu Nicodemos de continuar apenas um religioso. Quem sabe você é um caçador de luz, é um caçador de sobrenatural, é um caçador de sentimentos, é um caçador de nostalgias evangélicas. Mas a luz que nos tira das trevas é a luz do evangelho genuíno. E isso nos tira das trevas. Jesus olha para Nicodemos e diz, você precisa. Mas eu já não fiz tudo. Não, você precisa. Você precisa se tornar uma criança e aprender tudo de novo. Tudo de novo, aprender tudo de novo. Se você deixou de aprender, você precisa da luz revelada. Se você deixou de se converter, se você deixou de se humilhar, se você deixou de se enxergar, se você deixou de entender que só Jesus tem as respostas para a sua vida, se você deixou de olhar para Ele e entender que Ele é aquele que te diz o que é certo, que te diz o que é errado, você precisa se converter. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Como assim nascer de novo? Você precisa nascer de novo. Como que é isso? Você precisa ser como uma criança que busca informações. O que é isso? Para que isso? Por quê? Por quê? Por quê? Como é que é mesmo? Me ensina, fala comigo, fala para mim. Eu preciso de direção, eu preciso de ajuda. E depois de Jesus orientar Nicodemos, Jesus diz algo no versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Luz, Nicodemos, luz. Você precisa de luz. Você precisa de uma luz do Evangelho. Você precisa entender que você precisa de Deus e não da sua religião. Pedro vê uma luz sobrenatural e fica atônito. Não sabia o que dizia. Nicodemos vê uma luz revelada e diz: eu entendi. Eu entendi. Você entendeu? Você entendeu? Hein? Você entendeu? Você entendeu que as coisas que você diz têm muito a ver com aquilo que você pensa e tem tudo a ver com o que você sente? Se você pudesse gravar o que você diz, você poderia se conhecer um pouco melhor. Você diz que tem fé, mas suas palavras falam de incredulidade. Você diz que é feliz, mas suas palavras falam de murmuração. Você diz que é alguém bom, mas você fala mal dos outros. Nós estamos falando aqui de palavras. Pedro fica atônito com a luz de Deus, a luz de Cristo, a luz sobrenatural, e fala o que não devia. Nicodemos tem a luz revelada e diz: como, Senhor? Como que é mesmo? Como que é mesmo? Como que é mesmo? Quem sabe eu e você precisamos olhar para ele hoje e dizer: como que é mesmo Deus ser cristão? Jesus, como é que é mesmo ser feliz? Jesus, como que é mesmo amar o meu próximo? Como que é mesmo esse negócio de perdoar? Como que é mesmo esse negócio de ser humilde? Como que é mesmo esse negócio de virar a face, de andar a segunda milha? Como que é mesmo esse negócio de aprender a viver? Quem sabe eu e você, com a luz revelada, teríamos a oportunidade de chegarmos para Jesus e dizermos: como que é mesmo, Jesus? Como que é mesmo ser crente? Como que é mesmo acertar? Como que é mesmo ser santo? Como que é mesmo? Explica para mim como que é fazer direito? Como que é mesmo acertar? Hein? Que luz você está em busca? A luz sobrenatural ou a luz revelada? Hein? Hein, meu irmão? Eu e você temos a luz revelada, que nos ensina a buscar nele como viver, abandonarmos a religião, abandonarmos tudo aquilo que nos cega. Nicodemos estava cego pela religião. Nicodemos estava totalmente confuso pela religião. Mas foi revelada a luz para ele. E então ele diz: como que é esse negócio de nascer de novo? E foi um dos que estiveram com Cristo na morte, ajudando a sepultar o corpo do Senhor Jesus. Se tornou um discípulo, porque recebe a luz revelada. Como que é mesmo, Senhor? Como que é mesmo esse negócio de obras? Como que é mesmo vir para a luz? Como que é mesmo não ter medo de ser reprovado? Como que é mesmo ser transparente? Jesus diz que aquele que tem a luz revelada, aquele que tem Deus, ele não tem medo, ele mostra quem ele é. Hoje nós temos pessoas, e não são poucas, que procuram ocultar-se, esconder atrás de fachadas, atrás de performance, atrás de meios. Para quê? Jesus disse que aquele que crê nele, vem para a luz, para que as suas obras sejam reveladas. Nós não temos que fingir ou mostrar ou fazer de conta. Somos aquilo que somos e cremos em Deus, porque Ele é o único que pode nos tornar aquilo que Ele quer que sejamos. Diga amém. Eu quero falar da segunda luz revelada, em Atos capítulo 9. Paulo, uma pessoa muito zelosa, Atos 9, ainda Saulo, ele, muito zeloso do judaísmo, persegue os crentes, mata os crentes, aprisiona os crentes, estava junto dos que matavam. E ele quer umas cartas para Damasco para poder pegar o povo do caminho. Queria prender o povo do caminho, seja mulher, quem fosse. E quando ele estava na estrada, ele tem uma experiência com uma luz sobrenatural.
Maravilhosa. Você já teve uma experiência na luz sobrenatural? Mas com a luz revelada, eu acredito que sim. E a Bíblia diz assim em Atos capítulo 9, no versículo de número 3. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiado pela mão, o conduziram a Damasco. Você pode dizer glória a Deus. Ele se torna cego, porque ele viu a luz do Senhor Jesus, a luz sobrenatural. Ele se torna cego. E então ele vai para a cidade, fica 3 dias daquela maneira, e Deus envia Ananias, e diz a Ananias: mas Senhor, Ananias, vai, faça isso, isso e isso. Então caíram 2 escamas dos olhos de Paulo, e então ele começa a enxergar de novo. Ele viu uma luz sobrenatural e ficou cego. E eu quero falar da luz revelada que faz você enxergar. É uma coisa muito boa poder ver, não é? É bom ou não é poder enxergar? Maravilhoso. Sabe a visão mais boa que um crente tem? Mais boa. Não é de Deus. É Deus, mas é indiretamente. É quando você vê suas falhas e seus erros. Sabe por quê? Porque 90% das pessoas não querem ver. 90% das pessoas fogem dessa visão. E a única maneira de existir mudança, a única maneira de existir transformação, a única maneira de você olhar e ver o Senhor Jesus trabalhando na sua vida é quando você olha e vê seus defeitos, suas fraquezas, suas debilidades. É ali que o Senhor Jesus é glorificado. A maior visão de um crente não é ele ver anjo, não. A maior visão de um crente não é ele ver nada sobrenatural, mas ele olhar para ele e ver: ó, eu errei nisso, estou errando naquilo, isso está faltando em mim, eu estou precisando disso. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Em uma situação hoje, contemporânea, onde Satanás está bombando na soberba dos crentes, na arrogância dos crentes, na religiosidade dos crentes. Crente que vê a si mesmo. Você pode dizer glória a Deus? Diga: eu só posso dizer que eu vejo. Quando eu vejo a mim mesmo, você só vai ver Deus em você. E ele vai estar o quê? Em um jardim, sentado num trono, ou como um oleiro, trabalhando e edificando a sua vida. Eu quero que você vá comigo em João capítulo 9. João 9. Um cego de nascença. Versículo de número 5. É abordado por os discípulos. Senhor, quem pecou? Ele, os seus pais? Jesus: ninguém. Isso é para manifestar a glória de Deus. São as obras do Senhor. É Deus quem quer fazer. Isso aí não cabe interrogação humana. Vocês param de ficar interrogando, perguntando. Quero falar agora sobre visão. Estou falando sobre Paulo. Paulo perde a visão ao ver a luz sobrenatural. E o cego vê a visão revelada, a luz revelada, e ele alcança a visão. Você enxerga? Você vê? Você está vendo, por exemplo, no momento, o nível da sua fé, o nível da sua vida espiritual, o nível da sua comunhão com Deus, então você vê. Tudo que Jesus diz nas cartas das igrejas de Apocalipse era para que a igreja pudesse ter uma autovisão. Sou eu quem estou dizendo, sou eu quem estou falando, sou aquele que anda no meio dos castiçais. Eu sou aquele que anda e eu estou vendo, e eu quero mostrar o que é que eu estou vendo. Não é o que eu estou vendo que é pertinente,
mas o que Ele está vendo sobre mim. O que Ele está vendo dentro da minha vida e na sua vida. E a Bíblia diz que Jesus olha e no capítulo 9 do versículo 5 diz assim: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus cospe na terra e Jesus unta os olhos do cego. E o cego, ele vai no tanque de Siloé, como manda Moisés, e vai lá e se lave, e o cego fica curado. O cego fica curado, e aquilo o povo começa a ficar sabendo. Esse aí não era o cego de nascença, é. Os fariseus, chega até os fariseus ficam meio implicados com isso. Quem é que fez isso em você? Foi Jesus. Peraí, quem é que fez isso em você? Foi Jesus. Chama lá teu pai e tua mãe. O homem já era adulto, chama o pai e a mãe. Escuta, o que é que está acontecendo com esse moço? Falou, esse aí é meu filho. E ele nasceu cego de nascença. Agora, ó, quem fez isso aí com ele, ó, a cura do homem se tornaram um problema. Quem fez isso com ele, eu não sei. Isso aí o senhor pergunta para ele. Por quê? Porque os pais estavam com medo dos judeus, porque eles estavam proibindo pessoas que seguiam a Jesus frequentar a sinagoga. Aí pergunta para o moço de novo, peraí, vem aqui, vamos explica para a gente o que é que aconteceu. Aí vem o cego que verdadeiramente enxerga. Ele não recebeu só a cura física. Você foi curado, foi amado, foi salvo, foi abençoado. Mas e o espiritual? E o emocional? Tem que acontecer também. Tem que acontecer. A coisa na sua vida tem que acontecer junto. É junto. Conforme você prospera financeiramente, você tem que prosperar emocionalmente e espiritualmente. Senão vai tudo para o beleléu. Se você prospera no dinheiro e não prospera a graça, a paz, a comunhão, a humildade, você vai se perder na prosperidade. Um dia Davi orando, ele disse, Senhor, prospera os meus inimigos. Que Davi? Prospera. Porque eu sei que eles prosperando sem o Senhor, eles vão cair. Davi disse, Senhor, prospera meus inimigos. Prospera eles. Porque a prosperidade vai ser uma armadilha, um laço para eles. Por quê? Porque a prosperidade tem que vir junto com. A saúde tem que existir junto com. A bênção tem que existir junto com. Quem são aqueles que são abençoados e se perdem? Senão aqueles que prosperaram apenas no termo físico e não no espiritual nem no emocional. Aí, meu irmão, é cavar a própria cova. Você já viu uma pessoa cavar a própria cova? É você prosperar fisicamente, tá? E não prosperar nem emocionalmente, nem espiritualmente. Você está cavucando, está destruindo a sua própria vida. A Bíblia diz assim que o cego recebe cura, e ele estava sendo interrogado por isso. E tem uma coisa nele, que é impressionante. Ele enfrenta os judeus. Olha o que ele diz aos judeus. Vamos ler comigo em João 9. Ele diz assim, ó. Versículo 25. Ele responde. Eles disseram assim, ó, dá glória a Deus que esse homem é pecador. Ele diz assim, ó, se é pecador, no versículo 25 do capítulo 9 de João. Eu não sei. Uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, eu vejo. Primeira coisa, o que é que você sabe? As obras do Senhor na sua vida, que são rudimentadas. O diabo chega para você e diz assim, você diz, eu sei. Uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei. Duas coisas eu sei. Três coisas eu sei. Eu acho que, eu sei que Deus me ama. Eu sei que Jesus me salvou. Eu sei que Deus está comigo. Eu sei. O que esse homem via? Aquilo que havia sido feito na vida dele. Será que nós temos visto isso? Aquilo que tem sido feito na nossa vida? Ou será que Satanás tem levantado dúvidas sobre isso? Olha a visão desse moço, meu irmão. Olha a visão dele. Um homem que não foi nem discipulado ainda. Um homem que nem havia sido discípulo de Cristo. Sabia mais que muitos crentes que já estão encurvando dentro da igreja. Ele diz, eu sei, o que foi feito, foi feito. E aí Satanás lança dúvida nos crentes sobre a vida, sobre a bênção, sobre o Emanuel, sobre a presença dele, sobre o amor, sobre a graça.
Então, diabo, eu acho mesmo que a coisa está ruim. Eu acho mesmo que... Nós não achamos, nós temos certeza. Ele diz, não sei se você falar que ele é pecador, não sei, isso aí é com você. Eu sei que eu era cego, agora eu estou vendo. Eu sei que eu era perdido, agora eu sou salvo. Eu sei que eu era confuso, agora eu tenho direção. Eu sei. Sabe ou não sabe? Continuando. Ele diz assim... e tornaram a dizer, que te fez ele? Como te abriu os olhos? De novo. Respondeu, eu já te disse. Vocês não ouviram? Para que quereis tornar a ouvir? Estou ficando sem paciência, eu quero encontrar ele. Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Vocês estão querendo aprender alguma coisa? Estão querendo ser discípulo? Então injuriaram e disse, discípulo dele sejas tu. Eles, sem saber, disseram o que ia acontecer. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse, nisto, pois, está a maravilha. Olha o homem pregando, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriste os olhos. Quer dizer, vocês que são doutores da lei, não sabem, olha só o que ele diz. Ora, o homem cego diz isso. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Vocês disseram que ele é pecador? Sabemos que Deus não ouve pecador. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Eles olharam para ele dizendo, espera aí um pouquinho, você está querendo nos ensinar? Não, eu só vejo agora. Eu só consigo ver. O que eu estou vendo? Eu estou vendo que vocês não veem. Que ele não pode ser pecador. Que ele tem alguma coisa com Deus. Eu não sei ainda o que é. Mas que ele tem, ele tem. E se vocês que são doutores da lei não sabem, eu estou sabendo mais do que vocês. Peraí, você está querendo nos ensinar? Somos doutores da lei. Somos legais aqui no templo. E você é um cego mendigo que vivia mendigando. Você está querendo nos ensinar? Cegos pela religião. A luz sobrenatural de Paulo, pode ser que eu não veja, você nunca vai ver, nem eu. Mas a luz do cego, eu vejo todo dia. A luz do cego viu, você vê todo dia. A luz que te ensina o que Jesus tem feito. A luz que te ensina, a luz que te mostra, a luz que te revela quem é Cristo. E que te deixa de uma maneira indubitável sobre o Senhor Jesus. Não há dúvida sobre você e Ele. Não há dúvidas. Diga amém. Eu sei que existem muitas questões duvidosas na sua vida. Mas com respeito ao amor dele por você, com respeito ao zelo, com respeito ao cuidado, com respeito às obras dele na sua vida, isto é de caráter indubitável. Eu não sei, ele disse, vocês estão todos confusos. O que eu sei, eu que era cego e vejo. E outra coisa eu sei também. O que eu sei? Eu sei que ninguém que seja de Deus, e eu desde o mundo agora, eu nunca vi ninguém abrir o olho do cego. Então, espera um pouquinho, se vocês não sabem, eu acho que estou sabendo mais do que vocês. Quem diz que é a religião que conhece Jesus? Você ainda continua conhecendo Jesus? Como que eu sei, pastor? É só você olhar nos seus olhos, nos seus próprios olhos no espelho. Se você continua com aquele brilho, se você continua com aquela vivacidade, se você continua ouvindo aquela canção e o coração quebranta e as lágrimas correm, às vezes sem você querer, se você parece estar ali sozinho, o seu coração parece que vai explodir, se você em situações se vê crescendo, melhorando, mais parecido com Ele e menos com você mesmo, você continua conhecendo Ele. Sabe o que acontece muitas vezes conosco? Ficamos buscando essa luz sobrenatural, essa luz sobrenatural, essa luz sobrenatural. Ficamos em busca e nos esquecendo da luz revelada, que nos é revelada todos os dias. Ele nos ensina todos os dias. Ele nos mostra todos os dias o caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele nos mostra, Ele nos ensina. E você começa a saber mais do que os religiosos. Por quê? Porque alguns conhecem a religião e você conhece só Jesus. É só o que eu preciso saber e só o que você precisa saber. Eles conheciam a religião e o cego conhecia Jesus e o pouco que sabia. Eles disseram assim, versículo 34.
Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. Vai embora daqui. Você é pecador, nós somos santos e você vem ensinar a nós. Agora presta atenção nisso, versículo 35. Jesus ouviu que o tinha expulsado e encontrando disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, quem é ele? Eu queria perguntar uma coisa para você. Que cego abençoado, curado, prosperado que Jesus encontrou de novo na Bíblia? Apenas aqueles que a bênção ultrapassou a esfera física. Se a bênção só fica na esfera física, os encontros param por aí. Tem que ultrapassar a esfera física. Este homem aqui testemunhou dos judeus, diante dos judeus. Este homem falou aquilo que Jesus não fique apenas na esfera física. Jesus foi encontrar com ele de novo. E disse-lhe Jesus, e ele respondeu no 36, mas quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse, tu já tem visto, é aquele que fala contigo. Creio, Senhor, e o adorou. E disse Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que veem, que os que não vejam, vejam, e os que veem sejam cegos. Eu vim para aqueles que veem, não vejam, e os que vejam sejam cegos. Você pode dizer glória a Deus? Sabe, nós somos cegos para muitas coisas, eu e você. Somos cegos para ficarmos olhando os defeitos dos outros. Somos cegos para ficarmos contemplando o que Satanás quer nos oferecer. Somos cegos. Mas quando diz sobre a luz revelada de Cristo, nós enxergamos na totalidade. Quem é? Sou eu e o adora. Quem é? Sou eu e eu te adoro. Quem é? Sou eu e eu te sirvo. Ele enxergou luz revelada. Diga glória a Deus. Você tem a luz revelada? Que te faz enxergar quem é Jesus na sua vida? Te faz enxergar o quanto Ele te ama? Que te faz enxergar os seus defeitos, suas falhas, suas misérias? Tem uma fase na vida do crente. Eu acho que todo cristão passa por isso. Que Satanás faz com que esse crente comece a entrar por uma esfera legalista. E ele começa a ser tipo um justiceiro. Ele abandona o lado de dentro e o lado do coração e ele começa a ir para o lado de fora. Ele começa a olhar quem não está fazendo, ele começa a olhar quem está fazendo e o jeito que está fazendo. Ele começa a olhar a vida das pessoas, ele começa a criticar, ele começa. E quando o crente começa assim, a única solução e saída que tem é o altar do Senhor e dizer, Senhor, me cega. Por favor, eu quero ser cego. Eu quero ser cego. Eu não quero ter uma visão que me tira de perto de ti. Eu não quero. Eu não quero enxergar os defeitos dos outros, se não for para eu orar, interceder e ajudar. Eu não quero olhar o problema de alguém, se for para eu tripudiar sobre. Eu não quero olhar para a debilidade de uma pessoa, se for para que Pai, eu quero ser cego. Me cega os meus olhos. Eu quero ver. Eu quero ver apenas aquilo que é para eu ver. É só isso que eu quero. Eu quero falar da terceira e última, Apocalipse capítulo 1. Eu quero falar de João. João tem uma visão maravilhosa do Senhor Jesus. Uma visão que eu vou ter e que você vai ter um dia. E a Bíblia diz que João cai por terra sem forças, assim como Daniel, quando viu o anjo. João capítulo 1. João capítulo 1 diz assim, versículo 13. E no meio do Apocalipse, eu falei Apocalipse, né? Não, falei João. Então Apocalipse capítulo 1, versículo 13. Deu para abrir? E no meio dos castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você está no seu melhor momento espiritual ou não? Se não, você precisa da luz revelada.
Você precisa da luz revelada de Nicodemos, que ouve. Você precisa ser como uma criança. Você precisa aprender de novo, você precisa ouvir de novo, você precisa sentar de novo, você precisa ser humilde. A luz revelada do cego sou eu. Eu quem te curo, eu quem te abençoo, eu sou o Senhor, e adora, se prostra. E a luz da pecadora. Se você não está no seu melhor momento espiritual, não fique esperando uma luz sobrenatural. A luz revelada é que te cura. A luz revelada é que te salva. A Bíblia diz assim, em Apocalipse 1:13, no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingida pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça, cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chamas de fogo. E os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se estivessem sido refinados numa fornalha, a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e a sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E quando eu vi isso, caí sobre os meus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e sou o último. Diga glória a Deus. João tem uma visão daquele que andava no meio dos castiçais de ouro, no meio da igreja. E João fica aterrorizado com a visão e cai sem força, prostrado aos pés de Cristo. Totalmente sem força, totalmente prostrado. A natureza humana não suporta o vislumbre da glória de Deus, não suporta a grandeza da glória de Deus. Mas gente, quem diz que glória? A glória de Cristo. É apenas você ter uma visão dessa. Por quê? Que transfiguração é só ver Jesus no monte, com Moisés e Elias, e a roupa resplandecendo. Por que que a transfiguração não pode ser a transformação diária da minha vida e da sua vida? Você olhar e dizer, eu estou vendo Jesus, eu estou vendo Jesus. Porque a luz que derrubou Paulo do caminho não pode ser a luz que faz com que pessoas olhem e dizem assim, ele é o Cristo, eu creio nele, eu creio nele, eu creio nele. Eu quero que você vá comigo em João 8. Isso também é glória do que passeia no meio do castiçal. Isso também é a glória dele. Isso é a glória dele, o perdão é a glória dele, o amor é a glória dele, levantar pessoas é a glória dele. É isso que nós temos que entender, igreja. Eu e você vamos ter que dar conta da luz revelada e não da luz oculta. Eu não terei que dar conta daquilo que não me foi revelado, daquilo que não estava ao meu alcance. Mas eu e você daremos conta da luz revelada, sim. Teremos que dar conta da luz que tinha que iluminar o nosso coração, para que pudéssemos aprender a nos converter todos os dias. Teremos que dar conta da luz revelada que abre os nossos olhos e nos faz enxergar o senhorio de Cristo e a nós mesmos. Teremos que dar conta da luz revelada que nos levanta, que nos sustenta em nossos momentos de fraqueza, em nossos momentos de titubeio, nos momentos em que as pedras estão a postos. Teremos que dar conta. Você vai ter que dar conta da luz revelada e não da luz oculta. João cai sobre os seus pés. E Jesus estava no templo, escrevendo na terra, e lançam prostrada aos pés de Jesus uma mulher pecadora apanhada num auto de adultério. E Jesus continua escrevendo na terra, e eles começam com as acusações. A lei diz, a lei diz, a lei diz, a lei diz, tentando experimentá-lo, tentando prová-lo para pegar em alguma situação. Aquela mulher estava totalmente caída, prostrada, ela tinha certeza que ia morrer. Cuidado com as suas certezas. Se elas não vierem dele, elas são nocivas. A Bíblia diz assim em João 8.
E como insistiam, versículo 7, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Sabe, irmãos, a luz do mundo que nos levanta nos momentos difíceis, que nos sustenta nos momentos complexos, que nos abençoa, que nos socorre, que nos cerca. Essa mulher, ela tinha errado, tinha falhado, tinha pecado e tinha consciência disso. Ela não estava revoltada contra a lei, nem revoltada contra os seus acusadores. Ela simplesmente estava ali aceitando a sua sentença. E de repente, ela ouve: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Ela recebe a luz de Cristo, não apenas para perdoá-la. Ela recebe a luz de Cristo para que ela viva uma vida sem pecado. Será que eu e você precisamos olhar e termos uma visão totalmente oculta de muitos? Onde nós olhamos e contemplamos Jesus no céu, andando no meio do castiçal, dos castiçais afogueados? Não. Nós só precisamos de uma luz que ilumine o nosso caminho de santidade, que ilumine o nosso caminho de vida correta, de vida santa, que nos ensine a não viver na prática do pecado. Nós só precisamos da luz revelada. É isso que a igreja tem tido e tem ignorado e tem desprezado. A luz revelada, a luz que nos ensina a não vivermos mais na prática do pecado, não vivermos mais em cima do pecado. Pecado. A luz que ela recebe disse: você está perdoada, mas vá e não peques mais. Não peques mais, não peques mais, não peques mais. Cobiçava, não cobice mais. Mentia, não minta mais. Esse negócio de crente abandonar pecado por prestação, isso aí tem alguma coisa errada. Tem um equívoco aí. Zaqueu é prova disso. Tem um problema, está tendo algum desconforto entre você e o Salvador. Está tendo algum embate entre você e o Salvador. Ele salvou você do inferno e do domínio do pecado. Que parte que nós não temos entendido do que é salvação? Que parte que não temos entendido do que é perdão de pecados? A luz de Cristo não só nos liberta da condenação, mas nos livra do domínio do pecado. O que é isso? O que é isso? Desde que se converteu, fraco, débil, maledicente, cobiçoso, revoltado, murmurador, arrogante, soberbo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você não está retrocedendo os dias, você está avançando, você está ficando mais velho, você está chegando perto da sua partida. É um dia a menos. Hoje, dia 19, um dia a menos da sua vida. Espera aí, qual é a parte que nós não temos entendido que estamos mais perto da nossa salvação do que quando começamos na nossa fé? Como podemos brincar com o pecado e não temos um zelo de uma maneira adequada, dizendo: isso aqui eu vou exterminar da minha vida, isso aqui eu vou acabar com a minha vida, se eu não eliminar isso aqui da minha vida, eu vou tirar isso aqui da minha vida.
Agora entra a luz. O descontentamento seu é um instrumento maravilhoso para o Espírito Santo. Se você é uma pessoa que gosta de descontentamento, esteja descontente com o tempo que você gasta em oração, com o tempo que você vem à igreja, com o quanto você lê da Bíblia, com o quanto você não tem sido humilde, com o quanto você não tem sido gentil, com o quanto você não tem sido cristão. Se existe um descontentamento salutar, é esse descontentamento. Descontentes. Eu preciso melhorar, eu preciso crescer, eu preciso mudar. Jesus olha para ele e diz assim, eu também não te condeno, mas você vai. E não peca mais. Porque ele diz assim no versículo de número 12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você pode dizer glória a Deus? Ele diz, eu sou a luz do mundo. Eu vou iluminar seu caminho para que você não viva em trevas. Ele é a luz que te faz reconhecer que você precisa se converter de novo, aprender de novo, ser humilde. Ele é a luz que faz com que você compreenda que enxergá-lo e olhar para os seus defeitos e olhar para a sua cegueira. Ele é a luz que faz você entender que ele não só perdoa, mas liberta você do domínio. Eu nunca quis uma luz sobrenatural. Nunca fiquei atrás de experiências mirabolantes. Nunca fiquei atrás de sentir. Não. Nunca. Deus é testemunha. Nunca na minha vida eu disse, Deus, me faça vir um anjo, me faça vir uma sombra, me faça vir... Nunca na minha vida. Nunca. Porque a luz revelada sempre me bastou. Sempre me bastou. Sempre foi suficiente para que eu tivesse muito serviço, muito trabalho. A luz revelada sempre nos diz, precisa se humilhar, ser criança, aprender de novo, precisa. A luz revelada sempre nos leva a entendermos, tu és o Cristo, tu tens feito, tu és Deus, eu preciso enxergar a ti e enxergar a mim mesmo. A luz revelada sempre nos levantou, nos sustentou em todas as circunstâncias e disse, vá e não erra de novo. Satanás quer que você fique... Deixa eu fazer uma pergunta. Você é o das pedras ou você é o que recebe o perdão? Na igreja tem o das pedras e o que recebe perdão. Você é o das pedras? Você é o das pedras? Tem os das pedras. Sempre tem uma pedra para jogar, uma pedra para atacar, uma pedra. Nós somos aqueles que recebemos perdão. Nós somos aqueles que recebemos esse amor de Deus. Nós somos aqueles que somos sustentados, que somos levantados, que somos postos de pé. Nós somos aqueles que ouvimos, eu sou a luz do mundo. E aquele que crê em mim não andará em trevas. Eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz que nos ilumina neste mundo. Eu não vou pecar. Eu não vou ser destruído. Eu não vou fazer o que o diabo quer. Quais são as 3 visões da luz revelada que Deus falou para você essa noite? Primeiro, Nicodemos. Luz revelada, você precisa. É impossível que você não está ouvindo agora o que o Espírito Santo está dizendo para você. Você precisa. Segunda luz revelada, do cego. Eu sou o Cristo. Eu sou. Que tal você dar uma olhadinha no que você precisa, olhar aquilo que você necessita, no que você está falhando? Terceiro, a mulher pecadora. Eu sou a luz que te levanta, que te sustenta, que te coloca de pé, para que você vá e não peques mais. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Existem muitas coisas em Cristo que nós não podemos alcançar por causa da nossa humanidade.
Mas existem muitas coisas em Cristo que nos foi revelada, que nos foi entregue. E é sobre essas coisas que iremos dar conta. Jesus, nesta noite, mostra-nos a luz revelada de Nicodemos, do cego e da pecadora. A luz revelada que te ensina a se converter todos os dias. A luz revelada que te apresenta Cristo, o Senhor da sua vida. Você não é dono da sua vida, você não é senhor da sua vida. A luz revelada que te levanta, te coloca de pé e diz, não peques mais. Essa é a luz revelada. Eu não sei se você está planejando se arrepender o dia seguinte, amanhã, domingo que vem. Não sei se você se sente dono da sua situação, dono das suas atitudes, dono das suas ações. Você sabia que Deus não precisa de você nem de mim? Isso te ofende? Eu preciso dele, você também. Eu preciso muito de Deus e você também. Eu quero fazer um apelo nessa noite. Eu quero dizer para você que chegou aqui nesta noite em trevas. Com seus olhos ofuscados, não enxergando, não vendo, que você precisa de conversão, que você precisa do senhorio de Cristo, que você não é dono na sua vida, e você não conseguir enxergar que Jesus é aquele que te levanta, Jesus é o que te sustenta.